E estamos aqui começando mais um programa Saúde da Coluna, comigo, Cláudio Falcão. Aquele programa que tem a ideia e o objetivo de devolver para você qualidade de vida sem sofrimento algum com sua coluna. E no programa de hoje, iremos entender e falar como o Tai Chi Chuan, essa arte milenar chinesa, contribui para a prevenção e o tratamento das várias doenças da coluna. Fica ligado com a gente que o programa está bastante interessante. E hoje aqui no programa Saúde da Coluna recebemos o professor João Guedes, praticante e adepto e professor do Tai Chi Chuan, essa arte milenar que atua na saúde da coluna e promove o bem-estar físico e mental. João, explica aí pra gente exatamente o que é o Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan, de forma oficial, né, em registros históricos, ele começou no início do século XIX e, em rápidas pinceladas, eu posso dizer que é uma prática, uma atividade sem nenhuma forma de impacto, onde é aplicado somente o necessário esforço ou tons musculares. Ele é inspirado nos movimentos dos animais e elementos da natureza, e tem inúmeros benefícios e todos eles relacionados à medicina tradicional chinesa. Ele ativa a circulação, regulariza a pressão sanguínea, fortalece tendões e músculos, trabalha a memória recente, enfim, são inúmeros benefícios, como eu acabei de falar. Ô João, e na prática, quais são os princípios fundamentais do Tai Chi Chuan? Bom, em primeiro lugar, a questão respiratória, né? Porque sem uma boa respiração, uma respiração regular, uma respiração profunda, nada funciona, né? Em segundo lugar, a questão do fortalecimento, né? Dos tendões, das articulações, dos músculos estabilizadores, para que realmente todo o mecanismo do corpo possa funcionar de forma equilibrada. E entrando numa parte mais específica, né, é a questão mesmo da saúde da viga mestra, que é a coluna. Perfeito. E por que ele é chamado de meditação em movimento? Ótimo. Explica aí pra gente. Tá. Primeiro porque é um negócio muito suave, ele não é leve. Tá? As pessoas acham que Tai Chi, por ser os movimentos serem delicados, é leve, por não ter nenhuma forma de impacto, é leve. Não, o Tai Chi é pesado, ele é suave, é uma prática suave, mas ele é tão pesado quanto um movimento agressivo. Tá? Então, por isso que ele se torna uma meditação em movimento, nesse sentido. Tá? Agora, entrando mais de forma profunda na medicina tradicional chinesa, cada movimento, além de representar um elemento da natureza ou um movimento de animal, ele atua como um processo de acupuntura. Perfeito. Só que, ao invés de usar a agulha, usa o movimento para determinado meridiano. E me diz uma coisa, João. O Tai Chi, a gente sabe que ele trabalha muito bem o corpo, mas ele também trabalha a mente e emoções, confere? Sim. Ele, por ser uma meditação em movimento, por trabalhar a respiração de forma regular, acalmar o batimento cardíaco, né? Então ele acaba como consequência, acalmando a mente e as emoções. Aqui são duas coisas diferentes, né? O mental e as emoções. Ô João, e como é que o movimento do Tai Chi
ele atua especificamente falando na saúde da coluna. Você falou agora há pouco que o primórdio do Tai Chi é a viga mestra, né? A coluna. Exato. É porque sem a viga mestra nada funciona na verdade, né? O senhor é um médico, é um doutor, o senhor sabe melhor do que ninguém. Então, assim, ó, falando de forma mais específica, o Tai Chi Chuan, ele acaba proporcionando um alinhamento natural da coluna. Sim. Ele fortalece os músculos estabilizadores do tronco e proporciona também uma maior mobilidade muscular e articular. E, por fim, uma consciência corporal fina. É nesse sentido que ele acaba beneficiando de forma eficiente a coluna. Todos esses fatores, eles acabam implicando numa sobrecarga menor, né, na coluna, nas articulações, porque a sobrecarga ela sempre existe. Sim. Não sei se o senhor concorda comigo. Concordo. Né, por questões do dia a dia, da rotina do dia a dia, independente da atividade. E isso acaba contribuindo, né, em diminuir dores e também acaba desenvolvendo uma mobilidade de forma natural. Como é que ocorre o fortalecimento postural durante a prática do Tai Chi, da musculatura da coluna? As formas do Tai Chi, até me aprofundando mais, né? Cada um costuma a defender e a levantar a sua bandeira, né? Com unhas e dentes. Eu procuro não ser assim, eu sou mais aberto. Eu pratico há 49 anos as artes marciais chinesas como um todo, né? Logicamente que com tudo isso o Tai Chi também, né? Eu não sou especializado somente no Tai Chi, mas... Sim. Sou especializado nas artes marciais chinesas e ensino há 35 anos, tá? Então, eu procuro não levantar especificamente uma bandeira, tá? Então, por exemplo, se tu chegares na minha academia hoje para querer aprender Tai Chi, o Tai Chi mesmo, a essência dele, é a última coisa que tu vai aprender. Entendi. Que são as formas que até eu vou querer fazer uma demonstração no final da nossa entrevista, para as pessoas entenderem o que é a forma do Tai Chi. Eu ensino as pessoas a fazerem exercícios que vão fortalecer o corpo delas. Perfeito. Né? Especialmente os membros inferiores, que são a base de tudo, né? E depois, como consequência, vem a coluna, braços, enfim, aí vem o corpo como um conjunto. E o Tai Chi também ajuda na flexibilidade e mobilidade do corpo, não é, João? Exato. Então, aí entra aquela questão que eu falei antes, né, da mobilidade articular e muscular. Como é uma prática suave, né, não tem uma agressão maior para o corpo, não enrijece a musculatura, esse trabalho ele é constante durante toda a prática. Tanto na parte da preparação ali, que é a parte física que eu costumo falar, quanto na prática da forma do Tai Chi. A gente viu que você falou até anteriormente que o Tai Chi trabalha não só o corpo, como mente, emoções. E eu queria saber de você como é que a importância do equilíbrio emocional na prevenção de lesões e de dores. Tá. Uma pergunta difícil, hein? Mas eu acho que o equilíbrio emocional, ele também está ligado a tudo, né? Se o teu corpo ele não tiver, aliás, se o teu emocional não estiver equilibrado, a última instância do teu ser que vai sofrer as consequências é o teu físico, isso. É o teu corpo, né? Então, quando atingir lá o teu corpo... Já é o final da linha. Já é o final da linha. Então, assim, tu tem que ter uma mente equilibrada, as tuas emoções precisam estar equilibradas para que o teu corpo não sofra as consequências. Ô, João, o Tai Chi pode ser usado de forma preventiva, assim, para evitar
alterações ou dores na coluna? Sim. Geralmente a gente procura um médico, procura um recurso quando o negócio já aconteceu. Sim. Né? Aí entra no sintoma, até não entra nem na causa, Sim. né? Então, as pessoas precisam entender que elas devem procurar uma atividade para fazer. E, logicamente, não levantando bandeira, tu deve procurar uma atividade que tenha um bom orientador, um bom mentor e que tu tenha afinidade com aquilo. Sim. Né? Então, respondendo de forma específica, o Tai Chi, ele atua como prevenção também, assim como atua em um processo curativo, né? Como eu te falei antes, se tu chegar lá debilitado ou em crise, vai demorar mais, vai ser mais delicada a situação, mas atua como tratamento também. Você falou há pouco tempo atrás algo bem interessante a respeito da questão do equilíbrio, da respiração. Como é que a respiração pode interferir na prevenção de dores, de lesões, hein, João? Então, é como eu falei antes, a respiração ela está completamente ligada ao condicionamento mental e emocional. Né? Se tu não tiveres uma boa respiração, tu vai ser uma pessoa ansiosa, Sim. uma pessoa estressada, né? Uma pessoa tensa. Então, a respiração, na verdade, é o ponto alto da nossa saúde. Perfeito. Né? Então, eu falei lá da viga mestra, que é muito importante, mas isso é num estado físico. Sim. Né? Num estado... Uma parte orgânica, né? Uma parte mais orgânica. Mas a respiração também, ela é um mecanismo muito importante para que o nosso corpo seja saudável. Então, dentro do que você está falando, eu acho que o Tai Chi seria uma excelente opção para aquele pessoal que trabalha muito sentado em escritório, nos call centers, concorda? Sim, com certeza, né? Até porque o Tai Chi, ele trabalha muito a parte de mobilidade muscular e articular, né? Ou seja, trabalha muito alongamento Perfeito. E flexibilidade, né? Se eu for falar desta forma, fica mais fácil das pessoas entenderem. As pessoas, quando iniciam o Tai Chi, João, elas começam a perceber uma melhora, tanto mental como fisicamente falando, da coluna. Com quanto tempo, mais ou menos? Olha, é nos primeiros momentos, assim, sabe? Eu tenho relatos, assim, de 2 semanas, 3 semanas, e eu não estou mistificando as coisas. É relatos de alunos, assim, que 1 mês já são outras pessoas, já se sentem diferentes. Né? Pode ser placebo ou não. Sim. Né? Estou sendo transparente contigo, mas é fato, né? As pessoas, no primeiro mês, elas já... Eu já tenho narrativa de alunos assim que se sentem outras pessoas assim em termos de disposição, eu tinha dor na coluna, tinha dor no meu ombro, né? Eu tinha dor na pelve, enfim. E as pessoas a partir dali elas começam... Uns 30 dias já começa a perceber uma diferença na qualidade de vida, né? Exatamente. João, me diz uma coisa. Para quem quer iniciar o Tai Chi, você sugeriria a prática quantas vezes na semana? O ideal é 3 vezes na semana, Pelo menos viu? 3 vezes na semana. 2 vezes na semana ainda é bom, mas o ideal é 3 vezes na semana, né? Todos os dias não tem porquê, e uma vez por semana fica muito distanciado uma aula da outra. E aquela pessoa que não tem condicionamento físico, está acima do peso, tem condições de iniciar ela o Tai Chi? Deve fazer Tai Chi. Né? Ela deve fazer Tai Chi. E ele pode ser também, o Tai Chi pode ser associado a outras práticas desportivas sem problema algum, né, João? Muito boa pergunta. Não é só fazer o Tai Chi, né? Mas isso é uma das coisas que eu mais prego para os meus alunos. Então imagina assim, tem aquele aluno que é mais saudável, mais jovem, né? Não que uma pessoa idosa, uma pessoa da terceira idade, da melhor idade, não possa ir por esse caminho também. Porque eu tenho alunos que eu direciono para esse lado. Dentro da minha escola, da minha academia, eu tenho a parte do tatame lá, onde eu ensino Tai Chi Chuan, e eu tenho um estúdio onde tem a musculação e tem o treinamento funcional.
Então, eles começam ali, tem alunos jovens, inclusive com 20 anos, que praticam Tai Chi, né? Então, eles começam ali fazendo Tai Chi e depois eu digo, tu tá treinando Tai Chi segunda, quarta e sexta. Terça e quinta, eu gostaria que tu fizesse a musculação para fortalecer mais a tua musculatura, especialmente, voltando lá atrás, os músculos estabilizadores da coluna. E até assim, para as pessoas, para não ficar uma linguagem muito técnica, eu gostaria de explicar o que é músculos estabilizadores da coluna, né? Então, se a gente pegar ali o trapézio, ele são os músculos estabilizadores da cervical. E se a gente pegar o grande dorsal, o médio dorsal e o dorsal inferior, o conjunto de músculos estabilizadores de toda a coluna que vai lá da cervical até o cóccix, né? E se a gente se aprofundar ainda mais, pega ali o glúteo máximo, o glúteo médio, tudo isso aí faz parte dos músculos estabilizadores. E uma coisa muito importante, doutor, se não tiver essa musculatura saudável, forte, os movimentos das pernas e dos braços não são eficientes. Vão ficar comprometidos. Ficam comprometidos, né? E aí tu não vai ter uma coluna saudável também, enfim, está tudo interligado, pelo menos dentro do pensamento e da medicina tradicional chinesa. Tem até uma curiosidade, isso aí também é uma coisa que eu quero demonstrar mais tarde. Mas tem um provérbio chinês que diz, nasce nos pés, desenvolve-se nas pernas, é dirigido pela cintura e funciona através das mãos. Mas todo esse mecanismo só acontece se a viga mestra estiver bem protegida e saudável. Ô, João, eu queria que você, como praticante e professor de Tai Chi Chuan, desse orientação para o nosso telespectador a respeito daquela pessoa que está lá vendo o programa e está com dor nas costas. O que é que você diria para ela? Bom, eu acho que a base é tudo isso que eu acabei de falar, né? É procurar uma atividade que tu tenhas afinidade, né? Com um mentor, com um professor sério, que tenha boas indicações. Eu, particularmente, acho que o Tai Chi é extremamente benéfico, justamente porque ele não tem nenhuma forma de impacto, né? Então, se tu for uma pessoa 60 anos mais, eu acho que é a atividade perfeita por não ter um impacto. Trabalha muito a questão mental, emocional também. A saúde orgânica, física, ela está completamente interligada a essas duas questões que eu acabei de falar, que é o mental e o emocional. A vida castiga a gente, né, em função das nossas caminhadas, das nossas jornadas, e o Tai Chi, né, ele acaba ajudando muito nessas questões, né? Até o nome correto é Tai Jin Quan, né, em chinês, né? Tai Chi Chuan é uma terminologia mais ocidental. Tai significa yin, feminino. Yan, né, que as pessoas dizem yang, mas a pronúncia correta é yan, significa masculino, né? Yin feminino, Yang masculino, né? Negativo e positivo. E Chuan, luta. Então, é a luta pelo equilíbrio. Perfeito. Né? Então, Interessante. João, eu quero que você aqui, para os nossos telespectadores, deixe o seu contato, o contato da sua academia, onde te encontrar, em redes sociais. Fala aí pra gente. Tá. Meu nome é João Guedes, né? Como eu falei antes, eu pratico há 49 anos. Desde a minha infância eu pratiquei nas artes marciais chinesas. Né? Então, entre elas, o Tai Chi Chuan, logicamente. A minha academia é a Equipe João Guedes, ela fica na Bento Gonçalves 1206, esquina com a rua Luiz de Camões. Telefone para contato 51 995-01-7644. 995-01-7644.
E tem nas redes sociais, né, a equipe João Guedes, no Instagram, Facebook. Também tem a minha página pessoal, que é joãoguedes.rs, né, os arrobas, no caso. João, muito obrigado. Obrigado, doutor. Foi excelente doutor. a entrevista. E vamos deixar aqui algumas imagens, uma prática das atividades do Tai Chi Chuan para você ver como é bacana e funcional. Bom, pessoal, eu quero demonstrar aqui para vocês alguns exercícios que eu costumo passar para os meus alunos quando estão em crise, tá? São bem específicos mesmo para a coluna. Na verdade, tudo é um somatório. Eu tenho 20 exercícios dentro da minha metodologia, que eu chamo de os 20 exercícios de ouro, mas porém eu vou passar aqui 3 exercícios até em função do tempo da nossa entrevista, tá? Então, primeiro, né, tocando a terra, quando as vértebras estão com uma sobrecarga muito grande, então eu costumo passar esse exercício aqui, ó. Isso diminui a sobrecarga nas articulações, tá? O nome é tocando a terra. Esse exercício, ó. Aí depois tem um outro exercício que é arqueando o corpo. É um exercício mais elevado, mais complexo, mais avançado, que é quando a pessoa já está em outro estado, né? Já está saindo da crise. Tudo com uma respiração natural, tá? Sem inspirar ou expirar em momentos isolados, em momentos sistemáticos, tá? E por último, para não prolongar muito, este outro exercício aqui, ó, flexionando a coluna. Também tira bastante a pressão das vértebras. Uma curiosidade, quando eu flexiono a coluna, eu levanto os dedos para cima. Eu estou de calçada aqui, não dá para ver. E quando eu subo, eu puxo os dedos como se eu estivesse agarrando o piso, tá? Isso aí tudo trabalha a coluna porque tudo está interligado. E uma curiosidade, se eu fosse dar uma aula genericamente para quem não está em crise, primeiro seria esse exercício, segundo este e terceiro esse. Mas como eu estou tratando o aluno conforme o quadro dele, aí eu dou os exercícios de forma isolada, de acordo com o quadro. Bom, agora eu quero mostrar um pouquinho da forma do Tai Chi, tá? Que é a última coisa que o aluno aprende, na verdade. Só um pedacinho.
Então, vocês observaram que realmente o Tai Chi ele não tem nenhuma forma de impacto, onde é aplicado somente o necessário esforço, e é uma meditação realmente em movimento, onde todo o corpo está sendo trabalhado. Tá bom, doutor? Agora eu gostaria de chamar uma pessoa da produção, aí o Maurício, para fazer uma demonstração do poder que o Tai Chi Chuan pode desenvolver em um praticante, tá? Porque, de novo, o Tai Chi ele não é leve, ele é pesado, né? Ele é suave. Tem que saber praticar, tem que saber respirar, tem que saber aplicar. E uma curiosidade também, o Tai Chi ele tem o aspecto marcial dele. E agora eu vou demonstrar, né? Muitas pessoas que são do meio da prática marcial conhecem o soco de uma polegada. Vamos lá, Vamos lá, Maurício. Calma. Não, fica tranquilo, vai dar tudo certo, tá? Ó, o que que eu vou fazer, ó? Pega aqui, Maurício, ó. De cima, outro embaixo. Faz assim com as pernas, tá? Coloca no peito para não ter impacto, tá? É completamente segura essa demonstração, ele não vai se machucar. Giovana, segura a cadeira ali. Tu tá... Tudo certo. Eu vou colocar ele sentado na cadeira apenas com um toque. Ó, só com essa distância eu vou socar... Quantos quilos tu tem, Maurício? 125. 125 quilos. Vamos lá. E tá aí Gente, não me atirei, tá? o deslocamento. Tá. Vamos mais uma vez. Vamos de novo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado.